apresenta. Desde a Revolução Industrial, as máquinas se tornaram indispensáveis nos processos de manufatura. Hoje, sequer é possível pensar na produção de itens de consumo sem visualizar equipamentos em todas as etapas do processo. Da chegada da matéria-prima, à fabricação, à expedição de produtos. Agora pense comigo, se as máquinas movimentam a produção e a economia global, temos que contar com o pleno funcionamento desses recursos. Com isso, a manutenção de equipamentos é vital para qualquer indústria. O campo da manutenção tem forte demanda por profissionais qualificados com graduação superior. E é essa profissão que vamos acompanhar hoje. Aqui é a braçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água. Então, todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto. Então, esse é mais um laboratório, né, que faz parte, né, das competências do curso de manutenção industrial, do tecnólogo em manutenção industrial, né? É um laboratório de refrigeração. Aquele monitoramento, a gente estava identificando a temperatura das válvulas do compressor, que é a máquina que a gente estava inspecionando. Aqui na linha de produção da Ambev, no Polo Industrial de Camaçari, bebidas são fabricadas a todo momento. E em cada etapa desse processo, vemos máquinas dos mais diversos tipos, garantindo que tudo transcorra adequadamente, há uma equipe dedicada à manutenção desses equipamentos. Após concluírem a graduação tecnológica, com duração de 3 anos, esses especialistas em manutenção encontrarão espaço em todo tipo de indústria, assim como em instituições de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Convido a você a conhecer o campo de trabalho dos tecnólogos em manutenção industrial. Vamos lá? Quando a gente olha para uma fábrica de cerveja, você vai ver, às vezes, pouca gente, justamente porque a gente tem um nível de automação alto, né? Então, acho que a manutenção, ela entra num fator primordial para justamente ter uma produtividade alta, produzir uma grande quantidade e realmente com pouca gente, usando muita automação. O Rodrigo, que é gerente de engenharia, conversou comigo sobre o papel do tecnólogo em manutenção industrial. Rodrigo, hoje é impossível pensar nos processos industriais sem as máquinas, né? Com certeza, Flávia. A ideia é que nossos técnicos de manutenção, eles consigam prever os problemas. Nós temos os planos de manutenção aqui baseados em inspeções. Então, esses técnicos vão para campo e fazem as análises deles, temperatura, vibração. Então, eles conseguem identificar se tem alguma anomalia. E o foco é que a gente atue antes dessa anomalia causar a parada da linha. A gente tem 4 tipos de técnicos aqui. A gente tem os eletricistas, mecânicos, instrumentistas e automação. E como o tecnólogo em manutenção industrial poderia atuar com todos esses especialistas, com todas essas áreas? Flávio, eu vejo a função dele aqui gerenciando essas equipes, analisando os indicadores de performance da manutenção, analisando os indicadores de produtividade também, para ver o quão bem a gente está indo na nossa missão de evitar que as máquinas parem. Aqui é a braçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água. Então, todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto. Então, todos esses processos de mistura, ele é todo automatizado e monitorado por aquele centro de controle? Sim, de lá a gente consegue ter uma noção de todos os equipamentos, seus componentes e se algum deles está em falha, se tem algum problema. Aqui é a área da fermentação. O mosto sai da braçagem, a área que a gente estava, e vem para cá, onde ele fica alguns dias dentro desses tanques aqui que você pode ver, fermentando. Esse mosto, ele vem através dessa tubulação,
toda com processo automatizado. Totalmente automatizado. Tem várias bombas, válvulas, sensores, transmissores de pressão, temperatura, tudo isso é automatizado, controlado dentro daquele centro de controle, justamente que faz toda essa parte dessa transferência. Aqui é a sala de controle, onde a gente consegue identificar todos aqueles sensores, válvulas, bombas que a gente estava mencionando lá fora, esses equipamentos, como é que está a operação deles. E aí, Estevão, e aí, Ed, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Então, aqui dentro, eles conseguem ver se tem algum equipamento em falha, se tem algum sensor que pode estar ruim, e aí eles já conseguem direcionar essa manutenção. Então, o profissional que vai fazer a manutenção, ele tem que ir a campo, ele não corrige daqui. Não, ele tem que ir a campo, aqui é somente para ele identificar onde está o problema. Aqui é a área onde começa o invase. Aqui é onde vem as garrafas vazias do mercado e aqui a gente chama de despaletizadora. Essa máquina aqui tira as garrafas do pallet e bota no começo da linha de produção. As garrafas são lavadas e inspecionadas por uma máquina. As que tiverem algum tipo de imperfeição são descartadas. Já as aprovadas seguem para a enchedora e depois para o pasteurizador. Em seguida, as garrafas vão para a máquina rotuladora. Aqui é o final de todo o processo. Aqui as caixas vêm já com as garrafas dentro e esses robôs fazem um mosaico e aí vão e botam em cima dos pallets. E aí daqui vai para o mercado para todo mundo poder apreciar o nosso produto. Deixa eu adivinhar. Você tem facilidade com ciências exatas, gosta de máquina e tem um bom raciocínio lógico. Acertei? Então também aposto que você se identificou com a área de manutenção industrial. Se você já tem o ensino médio completo, procure uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. E se prepare para essa carreira que... Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Marlon. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Alô, alô. Pessoal, alguém consegue me ouvir? Me dá um joinha aí. Opa, Marlon, beleza. O Marlon deu um joinha aí. Pessoal, tive esses 15 dias afastado, né? Não pude estar dando uma aula para vocês, estava com alguns probleminhas de saúde, fiquei internado com alguma assistência médica, mas estou de volta aí, viu, galera? Nós continuar nossas aulas aí perfeitamente, ok? Vou aqui agora compartilhar meu slide com vocês. Vamos iniciar com aula de eletricidade. Eu postei, tá? Corrigi as atividades de alguns que me entregou em comunicação oral escrita. Peço para aqueles que não entregou, tá entregando ainda, tá? Tô abrindo também a recuperação, aquele que ficou abaixo de 59 e acima de 40, tá? Tem recuperação para todos vocês lá. Então, fique atento aí, tá? Em cima em parte dessas atividades para que vocês possam estar entregando elas dentro do prazo certo, beleza? Opa, Marlon, levantou a mão? Deixa eu te perguntar, dia Sim. 10, eu não consegui ter acesso à aula. Até então, eu fiquei focado no dia 16, esperando entrar dentro do período de eletricidade, e aí não vi que dia 10 tinha aula, e nem o pessoal também nem pôde avisar pra gente, né, pô, dia 10 agora tem aula. Eu sei que todo mundo é grande, mas assim, o fato de nós ter escolhido a AD é porque eu imagino que a maioria aí tem a vida bastante corrida, então às vezes acontece de passar alguma coisa despercebida. Aí eu queria perguntar se como é que vai ser. Vai ter uma aula pra gente fazer aquela conta lá, porque eu fiquei perdido. Eu entrei na atividade lá e não sabia nada. Depois que eu fui Marlon, descobrir que teve uma aula dia 10. calma aí, mas sobre conta, é nessa atividade nossa, não? Eletricidade agora que iniciou. Certo. É Mas sobre...
A comunicação oral escrita. É essa? Aqui, ó. Deixa Não, eu é compartilhar. sobre essa atividade agora que a gente está, eletricidade. Não, Referente a essa. eletricidade ainda nós está na segunda aula. Hoje é a segunda aula dela, tá? Então, assim, nós Então, vamos ter ainda 8 aulas sobre eletricidade. E eu vou, com a próxima aula, já começo já passar para vocês sobre as contas, como que vai fazer, como que inicia. Eu vou explicar sobre cada uma, tá? Ainda não foi não. explicado nada, tá? Não, é que eu perdi a primeira aula presencial, aí eu fiquei meio perdido, não sabia se já tinha passado. Não, beleza. O que foi que aconteceu? Eu entrei de atestado, beleza? Aí o pessoal não fizeram o calendário de vocês, realmente, tá? Aí eu cheguei essa semana, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar o calendário de vocês aqui, tá? Dia 10/5, dia 31/5, 14/6 e 28/6, tá? Você me perdoa e perdoa o Senai. Realmente tinha que ter alguém me substituindo aí para estar avisando vocês, mas não teve. Se teve, eu não tô sabendo. Então, assim, eu já corri aqui, já coloquei, tá? O calendário para vocês. Então, ó, hoje é 29, está sendo a segunda aula. A aula do dia 22/5, como eu estava de atestado, eu vim aqui e coloquei uma aula relacionada ao tema que eu ia falar para vocês, tá? Ela é uma aula gravada, aonde que eu tenho ela guardada aqui. Eu fui e coloquei aqui para vocês não perderem. Depois vocês assistem lá em videoaula essa web aqui, beleza? Não fica tranquilo, vocês não vão sair prejudicado nessa, tá? Ainda vou explicar sobre atividade para vocês. O que eu estou cobrando é em comunicação oral escrita, essa primeira matéria aqui, ó, que já passou, tá? Essa primeira matéria, comunicação oral escrita. Essa aqui ainda tem muitas pessoas, tem pessoas que me entregaram, ainda tem pessoas que ainda falta me entregar, tá? Tem até 2 aulas aqui, ó, foi a nossa primeira apresentação e a nossa segunda aula que a gente fizemos. Tem até uma grande quantidade de pessoas. Hoje eu tô vendo que só tem 3 pessoas assistindo a nossa aula hoje, hein? Fechou? Marlon, qualquer coisa pode entrar em contato, viu? Rafael, queria dizer algo também? Tá tranquilo? Opa, Rafael, comecei a te ouvir. Pessoal, vou aqui abrir o nosso slide na nossa segunda aula de eletricidade, tá? A gente vai falar um pouco sobre contas, igual o Marlon falou aí, né? Tem algumas contas meio complicadinhas lá. Não preocupe, a gente vai iniciar elas na próxima aula, sobre aquelas contas que tem lá. A gente vai falar uma por uma, explicar certinho, lei de Ohms, lei de Kirchhoff, lei dos nós, tá? Segunda lei de Ohms, vai dar tudo certo. Vocês não preocupem, tá? Deixa eu abrir aqui meu slide para nós começarmos a nossa aula de hoje. E já vem aqui, né, falando sobre alguns pontos, né, para iniciar. A gente vai trabalhar aí com alguns potenciais elétricos. E o que é o potencial elétrico, né? Na aula passada que eu coloquei no AVA, vai falar um pouco sobre prótons, né? Sobre elétrons, nêutrons e prótons, que constitui a matéria chamada átomo. O que é o átomo? É a menor partícula, tá, de uma matéria. Então, assim, dela a gente consegue tirar os elétrons, os nêutrons e os prótons. O átomo também foi constituído, né, na matéria da bomba atômica, onde que surgiu Oppenheimer descobriu que o próton ele podia ser dividido e ele separou ali, né, a parte da bomba atômica. Então, a eletricidade também é utilizada através dos elétrons e os nêutrons do átomo. O estudo da eletricidade está dividido em 2 grandes campos: o campo eletrostático e o campo eletrodinâmica. Enquanto o primeiro tem o foco no estudo da relação de cargas elétricas, que são esse aqui, os efeitos provocados por esse movimento, o foco da nossa unidade curricular será o estudo de eletrodinâmica, tá? Mas, para que isso seja possível, é fundamental compreender os fundamentos da eletrostática. No campo de estudo das cargas elétricas, temos cargas positivas
que são os prótons, e cargas negativas, que são os elétrons. As cargas neutras, que são neutro, de acordo com a relação entre prótons e elétrons. Todo mundo, eu creio que já viu como que é um desenho de um átomo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o desenho de um átomo, né? Não é nada menos, nada mais que esse desenho aqui, né? Todo mundo já ouviu ou viu falar sobre ele. Então, o átomo, ele tem algumas cargas, né, em conjunto, chamadas de nêutrons. De repente é ruim escrever o nome, né? Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Deus me livre, senão vocês não vão entender nada. Nêutrons, opa, melhorou? Temos as cargas chamadas prótons, tá? Que elas estão unidas através do campo eletromagnético. Essa carga aqui é chamados de prótons. E em volta dessa carga aqui, a gente cria-se um campo magnético, que normalmente ele está mais ou menos assim, ó. Eles ficam aqui em volta aqui, ó, circulando, tá? Esses campos magnéticos, aonde que tem alguns elétrons, tá? Passeando por ele. E esses elétrons é aonde que a gente vai tirar toda aquela carga da energia elétrica, tá? Através desses elétrons desordenados. Quando eu aplico uma força sobre ele, força que é chamada de tensão, os meus elétrons que estão desalinhados, eles vão fazer o quê? Se alinharem, certo? Para percorrer sobre algum condutor. Então, isso aqui é chamado de átomo, a menor matéria, a menor partícula de uma matéria. Então, no campo de estudo das cargas elétricas, temos cargas positivas, que são prótons, cargas negativas, elétrons, e as cargas neutras, nêutron. De acordo com a relação entre prótons e elétrons em um átomo, sendo possível definir se ele está carregado positivo ou negativo, ou eletricamente neutro, a capacidade de uma carga elétrica realizar trabalho é chamada de potencial elétrico. Hoje, o nosso potencial elétrico é chamado de volts, tá? É aquela força aplicada sobre a eletricidade, sobre os elétrons. O que é o volts? O volts é aquela força que sai lá da usina hidrelétrica, da usina aplicada, chamado de 220, né? Ele tem uma nomenclatura nele, e chamará ele de 220, 380, 110, 45 volts, 24 volts, dependendo da demanda que precisar do trabalho, tá? Então, essa é a diferença de um potencial elétrico quando comparamos a capacidade de realizar o trabalho entre duas cargas. Estamos observando a diferença de um potencial elétrico. O que é uma diferença de potencial elétrico? Com, né, a sigla DDP, é o conceito que a diferença de potencial elétrico é um sinônimo de tensão elétrica. DDP é um termo mais comum no meio acadêmico, enquanto o termo de tensão é mais comum entre os profissionais. Deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu descer aqui nesse... trava não, computador. Deixa eu pedir um novo aqui. O que aconteceu? Vamos fechar aqui, vamos abrir de novo. Vamos lá. Em um circuito, vamos supor que a gente tem uma fonte. O que é uma fonte, pessoal? É uma carga, uma bateria, um gerador de energia, um transformador, ou o que seja. A gente tem uma fonte, né? É aquilo, deixa eu apagar, deixa eu colocar, aumentar aqui o grafite dessa lapiseira. Então, a gente temos uma fonte, certo? Ai, meu Deus.
A gente tem uma fonte, vamos colocar ela aqui, uma fonte de 220 volts, que é essa que a gente temos na casa da gente, certo? Essa fonte, ela vai entrar positivo de cá, certo? E vai sair negativo de cá. E ela vai acender uma lâmpada, ou vou colocar aqui, ela vai acender aqui, ó, uma lâmpada. Vou colocar um símbolo de uma resistência, mas o significado disso aqui se chamará de lâmpada. Lâmpada. Quando eu tenho cargas, eu tenho uma força aplicando. Essa força será essa minha bateria aqui, ó. Quando eu tenho cargas, eu tenho essa força aplicando sobre os meus elétrons, certo? Os meus elétrons, eles vai percorrer, até onde que ela consumir aqui, ó. Que será a minha lâmpada. Os meus nêutrons também vai percorrer, até ele ser consumido, que é a minha lâmpada aqui, ó. Com isso, eu tenho o quê? Um potencial balanceado. Eu tenho 220, mas eu tenho elétrons e nêutrons balanceado. Quando eu tenho mais elétrons, eu tenho um desbalanceamento. Então, eu tenho menos o quê? Nêutrons. E isso eu tenho o quê? Uma diferença de potencial. O que que vai atrair? A cargas, ela vai atrair uma outra para que ela venha consumir mais. E se ela está consumindo mais, eu tenho aí um consumo da minha bateria. Então, ela vai fazer que o meu DDP ele seja altamente qualificado. Beleza. Aí eu venho descalço e pego aqui, ó. O que que vai acontecer? O meu chão será o meu diferencial de potencial. O meu nêutron será aterrado. Então, os meus elétrons vão passar pelo meu corpo e vai ser descarregado na Terra. Certo? Então, quando eu pego em uma carga eletrizada, certo? Sem que eu tenho aí uma botina calçada, alguma coisa isolante, eu estou fazendo o quê? Uma diferença. Eu estou sendo neutro para aquele circuito. E é onde que eu vou levar um choque pela diferença de potencial. Pessoal, nessa parte que vocês conseguiram entender mais ou menos o que é uma diferença de potencial? Daqui para lá não vai falar muito. Se não entendeu, tá, pessoal? A gente vai falar muito ainda durante esse curso aí sobre uma diferença de potencial. Por que eu estou passando isso? Eu quero que vocês entendam primeiro como que é um funcionamento de um DDP para a gente poder entrar sobre os circuitos elétricos. Não adianta eu ser um eletricista se eu não sei o que é uma carga elétrica, o que é uma carga negativa, o que é um DDP, eu não sei o que é um átomo, que é o princípio da elétrica. Eu tenho que entender o que é isso. A partir de hoje eu sou técnico, certo? Vocês estão fazendo curso técnico. Então vocês têm que entender a linguagem técnica e como ela é, né, feita, como ela é realizada. Grandezas fundamentais dos circuitos elétricos. Vamos falar um pouco sobre grandeza elétrica. Você sabe que é um circuito elétrico, né? Aqui tem uma fonte, igual aquele desenho que eu fiz, ó. Lembra? Negativo vai passar pela lâmpada, vai vir um positivo aqui direto e vai acender essa lâmpada aqui. Deixa eu colocar aqui um lápis. E vai acender essa lâmpadazinha aqui, ó. Então vai vir cargas aqui. Vai vir cargas aqui, vai ter uma diferença de potencial e a minha lâmpada será acesa, certo? Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos como condutores, interruptores, cabos ou fios. Então aqui eu tenho um circuito elétrico, por mais simples que ele seja, é um circuito elétrico, tá? E uma fonte geradora, que será a minha bateria aqui, ó. Quando o circuito é formado, entra a evidência de algumas grandezas elétricas que são fundamentais para entender o funcionamento correto do circuito. O comportamento dos fenômenos elétricos que ocorrem dentre essas grandezas destacam-se a resistência elétrica e a tensão elétrica e a corrente elétrica. A gente está falando de algumas grandezas elétricas. O que é corrente, o que é tensão, o que é resistência, tá? E o que é potência. A gente vai falar sobre cada uma delas. Eu quero que vocês entendam, tá, mais um pouquinho sobre elas. Primeiro, corrente elétrica. Você sabia que a corrente elétrica ela é representada pela letra I?
Então, a corrente elétrica ela é representada pela letra I. Professor, dentro de um condutor, vamos supor que isso aqui é um fio, ó, um fio aqui. Dentro de um condutor, qual a medida da minha corrente elétrica que está passando por aqui? A medida ela é chamada de ampere. Corrente elétrica é o que está passando pelo condutor, é isso aqui, a corrente elétrica é isso aqui que está correndo aqui, ó, são os elétrons que está correndo aqui, ó, certo? E a minha medida do que está aqui dentro, ó, é chamado de ampere. Deu para gravar, pessoal? O que é corrente elétrica e o nome da minha medida? Beleza. Eu tenho um motor. O motor ele está funcionando, certo? Eu tenho um motor. Exemplo, tem uma bateria aqui. Esse motor ele está funcionando, ele está girando, certo? E dentro desse motor aqui, ele está precisando de uma alta corrente para que ele gire. E a quantidade de elétrons que está passando por dentro do meu cabo, para girar esse motor, ele precisa, exemplo, de 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, 5, 6, 30 amperes, 40 amperes, 50 amperes. Não importa, é a medida que está passando dentro do elétron. Certo? Então, a corrente elétrica, representada pela letra I, ela pode ser definida como fluxo ordenado de elétrons, que são esse fluxo que está percorrendo aqui, tá? E a corrente de medida dela é chamada de ampere. Ela é chamada de ampere, por um aparelho chamado amperímetro. Então, a gente tem um amperímetro, o eletricista, ele não trabalha com esse aqui, amperímetro, tá? Esse aqui é mais para bancadas e é mais para eletrônico. O eletricista ele vai trabalhar com alicate amperímetro. Beleza? Vai trabalhar com esse equipamento aqui, ó. Não fazendo propaganda, mas Fluke e Minipa são os melhores do mercado hoje, tá? Porque eu já trabalhei com eles e eu tenho certeza que se você me errar em alguma escala, ele vai ter um dispositivo aqui para ele não estourar na sua mão. Cuidado com esses xing-ling que vocês compram, tá? Se você errar uma escala aqui, ele pode explodir na sua mão. Então, toma muito cuidado com o que vocês vão trabalhar. E o que vai medir a sua corrente elétrica são esse alicatezinho aqui, ó. Você vai jogar ele para a escala de ampere, vai abrir o alicate e vai colocar ele em volta do condutor e o condutor vai te dar quantos amperes está passando dentro daquele condutor. Beleza? Eu creio que esse aí é o básico da eletricidade. Vocês conhecem um pouco sobre o alicate, multímetro. Ainda depois a gente vai, na aula de predial, a gente vai falar sobre como que é o funcionamento, como que se usa esse tipo de alicate. Ou até mesmo o multiteste. O multímetro ou multiteste é um aparelho que concentra vários medidores em um único corpo, por exemplo, voltímetro, amperímetro, ohmímetro, e este aparelho possui uma chave seletora, que é essa chavinha aqui, ó. Essa chavinha aqui, ó, aonde que você vai girando ela e você vai escolhendo as escalas que você quer trabalhar ou operar ele. Então, esse medidor é muito importante no dia a dia dos técnicos, tá? O eletricista sem um alicate, eu costumo dizer, o eletricista tem que ter no mínimo, ó. O eletricista tem que andar no bolso, no mínimo, um alicate amperímetro, uma fita isolante, um alicate normal e uma chave Phillips e uma chave fenda. Acabou. Esses 5 kits aí, salva ele em qualquer lugar onde que ele for. Beleza? O eletricista tem que ter pelo menos esses 5 equipamentos. Ah, professor, preciso de outro equipamento, um alicate de corte, isso aí já equipamentos que você precisa de ter em volta ali. Mas hoje o eletricista ele tem uma fita isolante, ele tem um alicate universal, um alicate amperímetro, uma chave de fenda Phillips e uma chave fenda. Acabou, vai embora, tá? Eu costumo dizer. E hoje temos aí também os tipos de correntes, que a gente vai trabalhar com corrente elétrica, chamado corrente CC, que é corrente contínua, e a gente vai trabalhar com CA, que é corrente alternada. Lembrando, corrente contínua, CC, corrente DC ou CA é corrente alternada. No Brasil, onde a frequência da rede é 60 Hz,
A corrente alternada completa 60 ciclos em um segundo. Observando as imagens a seguir, vamos ver o ciclo tal. A gente vai falar um pouco sobre eles aqui antes de entrarmos em detalhes. É um sistema que utiliza corrente contínua, os condutores estão separados segundo a polaridade, positivo e negativo, e o valor da corrente se mantém constante durante o tempo de funcionamento do ciclo. Professor, eu não entendi nada, calma aí. Vamos desenhar para ver se consegue entender melhor. Deixa eu pedir um novo. Vamos lá, pedir um novo. Não. Vamos lá, hein? Opa! Vamos lá. Em um gráfico. Quem lembra de gráfico aí? X e Y. X e Y, né? Em um gráfico, se eu trabalhar ele vertical aqui, eu estou trabalhando ele positivo, certo? Se eu trabalhar ele aqui para baixo, eu estou trabalhando ele em negativo. Se eu trabalhar da minha direita, do meu ponto zero aqui para a minha direita, eu estou trabalhando ele em positivo. Se eu trabalhar do meu ponto zero para a minha esquerda, eu estou trabalhando ele em negativo, certo? Vamos apagar aqui então, para que vocês possam entender melhor. Deixa eu pedir um novo aqui. Mais rápido. Beleza. É um gráfico. Eu tenho correntes, que é chamada de corrente alternada. O que é isso, professor? Ela vai trabalhar no meu ponto zero, ela vai atingir o meu pico máximo do positivo, não que aqui seja fase neutro, não. É gráfico, sinais de positivos aqui do gráfico que eu ensinei para vocês, ó. Positivo para baixo, negativo, certo? Ela vai atingir o meu pico máximo do positivo e vai chegar ao meu ponto zero aqui novamente, certo? Isso vai fazer que ele crie uma onda senoidal de 180 graus. Quando no meu gráfico ela atinge o meu pico mínimo e volta ao meu pico zero, ele faz uma onda completa de mais 180 graus, atingindo total 360 graus. Então, hoje, a minha corrente alternada, ela vai fazer isso aqui, ó. E ela continua fazendo isso aqui. E ela continua fazendo isso aqui. E ela continua fazendo isso aqui. Quantas vezes? 60 vezes por segundo. Nisso a gente chamamos de frequência. O que é uma frequência, pessoal? Uma frequência é a minha onda senoidal atingindo o meu ponto máximo e o meu ponto mínimo 60 vezes por segundo. Nós chamamos elas de hertz. No Brasil, a gente trabalhamos com 60 Hz e com 50 Hz. Normalmente, não que é uma regra, 60 Hz, a gente trabalha com tensão de 220, 380, 660 e assim sucessivamente. Em 50 Hz, a gente trabalha com 110, 440, 700 e pouco, e assim sucessivamente, tá? Não é regra, mas é um costume que a gente trabalha. Beleza? Isso aqui é chamado de corrente alternada, ou CC. Professor, e a corrente contínua? Em um gráfico, vamos lá de novo. Em um gráfico, a minha corrente contínua, ela vai trabalhar o quê? Contínuo. Ela não vai ter essa frequência. Certo? Por isso que corrente contínua, o choque,
ele é menor do que uma corrente alternada. Porque aquela frequência, 60 vezes por segundo, tá? Em uma linha reta, ela estará passando pelo seu corpo. Quando você leva um choque, você treme. É porque essa frequência está atingindo o seu corpo dessa forma. Entendeu, pessoal? Compreendido? Alguma dúvida? Rafael, alguma dúvida, Marlon? Estou explicando rápido, vocês não entenderam, vocês querem que eu repito? A corrente alternada, se encontra ela em qual dispositivo, professor? É que a gente vai encontrar mais ela com frequência? Corrente alternada é todas essas correntes que a gente trabalha hoje dentro de casa. Residencial, industrial, essa corrente normal, 220, tá? A gente trabalha com corrente alternada. Por que a gente trabalha? Porque Thomas Edison e... Oh, meu Deus. A Guerra das Correntes, como é que é o nome? Thomas Edison. Vamos colocar aqui. Thomas Edison e Nikola Tesla. Como é que pode fugir da minha cabeça de jeito? Pessoal, Thomas Edison e Nikola Tesla, um inventou corrente contínua, tá? E Tesla, e Thomas Edison inventou corrente contínua e Tesla inventou a corrente alternada. Um era funcionário do outro, certo? Eles teve uma guerra judicial. Dentro dessa guerra judicial, o corrente alternada ganhou por causa de quê? Por ela ser alternada, ela consegue ir numa distância maior sem que há perca de corrente, certo? Se nosso Brasil hoje, ou o mundo, tivesse corrente contínua, a cada um quarteirão deveria ter uma subestação, porque senão ia ter uma perca muito grande de corrente. Então, exemplo, se ela saía lá do meu transformador 380, dentro da minha casa ele ia chegar a 50 volts. Um exemplo, tá? Então, por causa disso, Tesla ganhou nessa briga. Então, ela é mais colocada aonde que a gente vive mais, que é casas, indústrias, 380, 220, tudo são correntes alternadas. Hoje utilizamos corrente contínuas em mais aparelhos eletrônicos, uma pilha, uma bateria, onde que a gente tem aí um transformador de corrente, carros elétricos. Por quê? É um local menor e aonde que ela é uma energia mais limpa, que ela consegue ter mais eficácia. Então, utilizamos ela mais em locais, tá, eletrônicos. Beleza, Marlon? O Marlon disse que é só desenho de qualidade. Ô, Marlon, o pente é difícil, viu? Ai. Pessoal, então assim, essa é a guerra. Vocês conseguiram entender o que é uma corrente alternada e uma corrente contínua? Eletricamente, você vai trabalhar mais com corrente alternada. Professor, sobre corrente contínua. Eletronicamente, você trabalha mais com corrente contínua, beleza? É um sistema que utiliza corrente contínua, os condutores estão separados segundo a polaridade positiva e negativa e o valor de corrente mantém-se constante durante o tempo de funcionamento. Corrente alternada, já na corrente alternada temos os condutores fase neutra e o condutor de proteção, conhecido como terra. No condutor fase, a corrente varia ao longo do tempo de acordo com a frequência da rede elétrica. Aquilo que eu ensinei vocês. Beleza? Agora nós falamos sobre corrente e eu quero que vocês entendam sobre o que é uma resistência elétrica. A resistência elétrica, ela é representada pela letra R, tá? Ela é representada pela letra R. Ela é representada pela letra R e pode ser definida como uma força que se opõe à passagem. Exemplo, a dificuldade de um elétron passar. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês de novo no meu desenho aqui, top das galáxias, viu? Vamos lá, de novo. Eu tenho um condutor elétrico, certo? No meio do meu condutor,
eu fiz uma emenda nele aqui, ó. Isolei com fita isolante aqui, mas tem uma emenda aqui, certo? Essa emenda, ela pode ser um material resistivo para os meus elétrons passar. Então, os meus elétrons vai vir livres, vai vir livres, vai vir livres por causa de uma força que está empurrando ele aqui, que é chamado de tensão ou volts, tá? Ele vai vir livre, ele vai vir livre. Isso aqui são os elétrons, isso aqui é a minha corrente que está passando por aqui. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, de repente ele vai ter uma dificuldade aqui. O que que vai juntar? Vai juntar vários elétrons aqui para passar por ele. Aí passou, aí ele volta de novo aqui, percorrer livre. Um exemplo mais fácil. Todo mundo aí usa mangueira para lavar carro, para lavar calçada, certo? O que que o cara faz para lavar, ou a mulher faz para lavar a calçada e para lavar ali o carro? Ele vai lá e aperta a ponta da mangueira para fazer o quê? Sair mais água ou ter mais pressão? Alguém sabe me informar? Pessoal, nessas aulas de eletricidade, eu vou precisar que vocês abrem muitos áudios de vocês. Eu preciso da participação de vocês na sala, tá? Para pegar mais pressão. Para pegar mais pressão. Vai sair mais água? Não, mas vai manter a pressão. Você vai diminuir a quantidade de água, mas você vai aumentar a pressão, certo? Da mesma forma, é uma emenda, tá? Em um cabo. O que que vai acontecer? Ele vai diminuir ali a quantidade de elétrons passando, mas a corrente vai subir. Se eu tenho uma subida de corrente, eu tenho um valor de consumo. Ela está consumindo mais. Se ela está consumindo mais, eu estou gastando mais. Se eu estou gastando mais, eu estou tendo um consumo. E consumo ele é chamado de watts. Professor, me explica melhor. Tudo aquilo que tem resistência vai consumir mais na sua casa. Simples. Certo? Se eu tenho um chuveiro, ele tem uma resistência, ele vai consumir mais. Se eu tenho uma Wi-Fi, né, que fala, e ele tem uma resistência, ele vai consumir mais. Eu tenho um ferro de passar roupa, ele tem resistência, ele vai consumir mais. Churrasqueira elétrica tem resistência, vai consumir mais. E tudo, chapinha, nem se fala, vai consumir daquele tanto. Então é o seguinte, pessoal, tudo que eu tenho resistência, eu tenho uma dificuldade de elétrica para passar nele. Se eu tenho uma dificuldade de elétrica para passar, eu tenho um consumo a mais. Por isso que os chuveiros mais quentes é aquele que tem a resistência maior, tem resistência quase de 1 palmo, 20 centímetros, aí de chuveiro. E se eu tenho uma resistência maior, eu tenho uma dificuldade maior dos elétrons passar por ele. Se meus elétrons estão passando, meu chuveiro vai o quê? Aumentar. Se antigamente nós utilizávamos um chuveiro de 5.500 watts, a maioria dos chuveiros hoje é 7.500 watts. Certo? Eu tenho um consumo maior. Então, eu trabalhei com vocês sobre resistência e eu trabalhei com vocês com watts. Outras grandezas elétricas. Fechou? Então, vamos lá. A influência das grandezas elétricas. Para compreender a influência das grandezas elétricas em um circuito, clique em cada um dos botões. Aqui era para clicar e ele acender a lâmpada, tá? Mas não vai funcionar mais ou menos assim. Então, os meus elétrons estão passando. Chegou aqui, eu tenho um consumo. Se eu tenho um consumo, eu estou chamando ele de quê? Watts. E se eu tenho uma lâmpada, eu tenho o quê? Uma resistência. Aqui, eu tenho uma potência. Qual que é o valor da minha potência aqui? 48 volts. 48 volts. Aqui, eu tenho uma corrente. Que são esses elétrons passando por aqui. Corrente. E dentro dessa corrente eu tenho uma medida. Que é 2 amperes. 3 amperes? Não sei. Mas eu tenho uma medida passando por aqui. Então, eu tenho corrente. Eu tenho corrente assim ou assim. A simbologia. Eu tenho watts. Eu tenho resistência. E eu tenho tensão. Assim ou assim. A tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos ou a diferença em energia potencial elétrica por uma unidade de carga elétrica entre dois pontos. Corrente
O valor da corrente depende da tensão e a resistência do circuito. Resistência é a capacidade física de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial elétrico. Pessoal, deu para entender? Tranquilo? Você já sai daqui, já está encaminhando, mas já conseguiu identificar o que é uma corrente, uma tensão, uma resistência e um consumo? Identificar consigo, mas não consigo explicar. Você entendendo por enquanto, tá bom. Isso aí, gente, isso aí é prática. Isso aí é prática. Então, a gente vai estar medindo com multímetro, a gente vai estar falando a corrente, a gente vai estar falando sobre potência. Isso aí vai virar comum na vida de vocês, tá? Não preocupe. Ah, é muita informação em pouco tempo, é muita coisa. Não preocupe, isso aí vai, né, normalizar depois na cabeça de vocês. O que eu fico triste é porque sou uma turma de quase 60 alunos e tem só 3 assistindo eu hoje. Depois fica todo mundo doido. Professor, como é que faz atividade? Professor, como é que faz atividade? Né? Aí é hora de eu brincar com os alunos, né? Aí é hora de eu deixar eles sem entender. Brincadeiras à parte, pessoal. Deixa eu passar um vídeo rapidinho aqui que vai estar uma explicação para vocês, tá? Bem rápido, para nós finalizarmos, antes de nós finalizarmos a aula de hoje. Só um minutinho. Deixa só ele rodar aqui, se ele não travar mais, né? Vamos ver se ele vai rodar. Ah, calma aí. Agora vai. Ai. Cadê meu vídeo? Não vai abrir aqui não, vamos jogar ele lá no Google, lá ver se ele vai abrir. Empresário, olha como é diferente você analisar a tua empresa. Eu não pago YouTube, espera a propaganda assim. passar, Você gente. consegue... Na época que meu pai estudava elétrica, hein, gente? Viagem na eletricidade. A alternada. No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não, é o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente, a lâmpada piscava. O ímã não girava muito rápido.
Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta. 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má, pois você precisaria dizer também que a corrente alternada se transporta muito mais facilmente. Mas por que é preciso de uma tão alta tensão? Porque ela viaja em 3 fios e tem um nome de corrente alternada trifásica. Falaremos disso depois. Uma ordem de serviço perdida não é só um... Pessoal, depois vocês assistem o filme A Batalha das Correntes, vai contar a vida de Nikola Tesla e Thomas Edison, tá? É um filme bastante interessante para quem está entrando aí na área de elétrica, entender como que foi o funcionamento entre as guerras das correntes, beleza? Galera, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula de hoje? Marlon, Rafael? Não, tá de boa mesmo. É muito conteúdo, com o tempo a gente vai desenrolando melhor, mas tá dando para com certa compreensão. Marlon, busca os livros, cara. Rafael, busca os livros. Dá uma lida nos livros que vocês têm, tira uns 2, sempre tira aí umas meia hora, 40 minutos aí do dia. Dá uma lida naquele livro, dá uma enxugada naquela matéria, tá? Eu sei que a nossa aula é muito rápida, é muita informação, tá? E quando vocês também for na aula prática, tiver alguma dúvida, pode explorar do professor. Professor, me explica isso, me explica aquilo, eu quero entender isso, eu quero entender aquilo, tá? Nós estamos aqui para tentar ensinar vocês e colocar as informações mais na cabeça de vocês. Beleza, Marlon? Beleza, Rafael? Claudinei? Ô, Claudinei, tudo bem? Beleza? Beleza. Pessoal, quinta-feira que vem nós vamos ter a nossa aula novamente, né? E também vai ter um podcast. O que eu vou fazer? Eu vou passar a nossa aula, porque é aula de contas. Quando acabar a nossa aula, eu quero que vocês entrem no link do podcast, tá? Para você estar entrando. Então, a gente está fazendo aí vai ser quinta, sexta e sábado. A gente está preparando, estamos trazendo os profissionais de áreas aqui
pessoas que têm empresa, pessoas que trabalham na área para estar, né, trazendo um comentário, um tira dúvida, fazendo um podcast com vocês, tá? Então, assim, quinta-feira que vem vai ser a quinta, sexta e sábado. A monitoria vai estar passando, avisando para vocês no grupo, tá? Para vocês entrar e deixando o link lá. Assim que nós finalizar a aula, se vocês quiserem entrar, tá? Fique à vontade, beleza? Galera, tenham uma boa noite, um bom descanso a todos, um bom final de semana e até a próxima aula, galera. Até mais. Tchau, tchau. Bom descanso, hein, professor? Valeu, meu brother.